Eu sei que o nome parece inofensivo, mas o verbo to be é o verbo com mais variações no inglês. É am, is, are, was, were, will be, am not, isn't, aren't, wasn't, weren't, won't be, gonna be. E nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa para dominar o verbo to be. Você vai aprender como usar o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Então, se você, assim como eu, estudou o verbo to be a vida inteira na escola e ainda assim não conseguiu aprender, relax. I'm here to help you out. Let's do it! Hey everybody, how are you guys doing today? Se você ainda não me conhece, eu sou o teacher Caio Noronha e minha missão aqui é te ensinar inglês o mais rápido possível. E é por isso que eu já vou começar sendo muito sincero com você. Se você quer aprender inglês mais rápido, você precisa praticar tudo o que você está aprendendo aqui. Termina aqui essa aula, entende todo o conteúdo, depois você clica no link na descrição do vídeo e vai para o blog da Flex, que é a minha escola de inglês, para você continuar praticando. Responda o quiz sobre o verbo to be no passado, no presente e no futuro, e depois do quiz você tem perguntas reais para você colocar esse tópico em prática em uma conversa real com gringos no Discord ou no Free for Talk. E o melhor de tudo, é de graça, você não vai precisar gastar nada. Basta você seguir o passo a passo que eu explico no artigo do blog sobre o verbo to be, que você vai conseguir colocar esse conteúdo em prática. E é claro, faça isso se você está decidido em aprender inglês em pelo menos um ano. Se você não tem pressa, não precisa fazer nada disso. E bora pro verbo to be. Vamos começar pelo porquê. Por que entender o verbo to be no passado, no presente e no futuro? O verbo to be é um dos verbos mais importantes do inglês. Para falar sobre idade, nome, profissão, de onde você é, personalidade, sentimentos, fatos, localização, explicações, não tem jeito. Se você quer falar inglês, você precisa dominar o to be. E eu lembro da minha época de escola, nas aulas de inglês, no prézinho já tinha o verbo to be. Primeira série tinha o verbo to be. Segunda, terceira, quarta, quinta, até o fim do ensino médio tinha o verbo to be nas aulas e eu não entendia esse verbo. Os professores sempre falavam que o verbo to be significava ser e estar, mas isso não entrava na minha cabeça. Só que os professores tinham razão. Realmente, o verbo to be significa ser ou estar. Só que a maioria dos alunos confunde na hora de conjugar o verbo to be. Só que para você entender no detalhe, bora pra lousa. Vem aqui comigo porque agora o bagulho vai ficar doido e você vai entender tudo o que você precisa para usar esse verbo to be sem cometer erros. E eu já vou começar falando o que você nunca deve fazer com o verbo to be. Então lá o professor falava que to be é ser ou estar, e realmente isso é verdade. Só que você nunca vai usar o verbo to be assim, logo após um sujeito. Aqui eu tenho I to be here. I significa eu, here significa aqui. Eu, aqui, to be, ser ou estar. Então, eu estou aqui. Só que isso daqui não existe. É aqui que vem a confusão do verbo to be. O verbo to be, quando nós conjugamos ele com os sujeitos, I, you, we, they, he, she, it, ele vai virando outras coisas. Então nós vamos ter o am, o is, o are, o was, o were, o will be, enfim, nós vamos ter várias variações do verbo to be e é exatamente nessas variações que você precisa prestar muita atenção para que você possa usar o verbo to be de forma correta. Não é difícil, é um pouquinho confuso, você vai ver que tem várias variações, só que se você praticar tudo isso que eu estou te mostrando aqui, você vai entender. Então, bora lá. Olha o meu primeiro exemplo aqui. I'm here. Aqui o to be, ele virou am, porque eu estou usando o I. Então, sempre que você quiser usar o verbo to be no presente com I, vai ser o am. Aqui, I'm here. Eu estou aqui. Então, o significado do to be aqui é ser ou estar. I'm here. Eu estou aqui. Não faria sentido eu ser aqui. I'm tall. I'm tall. Eu sou. Agora não é o estar, agora é o ser. Só que conjugando para o I, eu sou alto. I'm tall. How about you? Are you tall or short? Tall, alto, short, baixo. I'm tired today. I'm tired today. Olha só o que aconteceu agora. Nós temos aqui o I apóstrofe am. Essa é a redução do verbo to be. Então, quando você está conversando rápido, dificilmente você vai falar I am tired today. No, I'm tired today. Você vai usar essa redução do verbo to be. Então, am é a mesma coisa do que o I am. I'm tired today. Eu estou cansado hoje. I'm happy now. Eu estou feliz agora. I'm happy now. Então, mais uma vez, estou. Eu estou. I'm in my office now. Eu estou no meu escritório agora. I'm in my office now. And I'm so excited. You have no idea. I'm so excited. Eu estou muito
animado. Excited é animado. Então agora que você já começou a entender um pouco mais sobre o verbo to be, nós vamos falar sobre todos os outros pronomes e também sobre as formas negativa e interrogativa quando nós estamos falando sobre o presente. Então bora lá, agora as coisas já vão começar a ficar mais claras aqui para você. Bom, então sempre que você vai usar o I, assim como eu já disse, forma afirmativa I am. Sempre que você for usar o he, o she ou o it, is, o verbo to be ele vira is. Agora se você quiser usar o you, o we e o they, o verbo to be vai ser are. E aí minha pergunta aqui pra você, qual que é o significado de is? Qual que é o significado de are? Quais são as diferenças entre eles? Você já precisa saber isso aqui. Então qual que é a diferença no significado? Nenhuma, não tem diferença nenhuma. O am, o is e o are significam to be, ser ou estar. A diferença então é que aqui o am conjuga pra I, is pra he, she, it e o are conjuga pra you e they. Essa é a única diferença, mas o significado é sempre o mesmo. Aqui então alguns exemplos na forma afirmativa. Nós vamos pegar todos esses exemplos, nós vamos transformar eles em forma negativa e interrogativa. Bora lá então. He's my brother. Então aqui eu estou falando que ele é o meu irmão. Ele é. Aqui his é a contração de he is. She's my daughter. Ela é a minha filha. She's my daughter. It's so weird. Então aqui o it é para falar sobre uma situação ou sobre um animal selvagem. Porque se você vai falar sobre seu cachorro, seu gato, você pode usar o he ou she, não tem problema nenhum. Então aqui it's so weird. Eu estou falando que algo é muito estranho. Aconteceu alguma coisa em casa, um barulho muito doido. Eu pego e falo para minha esposa, it's so weird. Isso é muito estranho. Então weird é estranho. They are at the mall. Eles estão no shopping. Então aqui, mall, shopping. Se você usar somente a palavra shopping em inglês, significa compras. Oh, let's go shopping. Vamos às compras. Vamos comprar coisas. Então, o espaço que aqui no Brasil as pessoas usam para fazer tudo, né? O shopping. Eu mesmo, quando eu fui viajar, lá fora o shopping é para você ir comprar coisas e comer uma coisa ou outra. Mas não é igual aqui no Brasil que as pessoas vão para dar rolezinho no shopping, elas vão pro cinema. O shopping fica aberto até às 10 da noite. Então lá na Austrália, às 6 da tarde, o shopping já estava fechado, então não é igual aqui no Brasil. Mas shopping, então, nós chamamos de mall. Você pode falar shopping desde que você coloca o mall no final. Shopping mall. We're engineers. Nós somos engenheiros. Então aqui o we are é a redução de we are. We're engineers. Nós somos engenheiros. I'm a teacher. Eu sou um professor. Só voltando aqui então. They are at the mall. Então o significado aqui do to be é estar. Eles estão no shopping. Aqui o ser, nós somos engenheiro. Aqui o ser também, eu sou um professor. E aqui, you're an awesome person. You're an awesome person. Estou falando que você é uma pessoa incrível. Então, you're an awesome person. Awesome é incrível, person, pessoa. Então aqui nós temos vários exemplos, todos eles na forma afirmativa. Agora nós vamos pegar e nós vamos transformar tudo isso daqui em forma negativa. Olha só, é de boa aqui, não tem muito segredo. Você vai pegar, sempre que nós temos aqui então o am, por exemplo, I am a teacher, depois do am vai vir o not. Então aqui forma negativa, I'm not a teacher, I'm not a doctor, I'm not a nurse. Alguns exemplos na forma negativa. Agora para o is, a forma negativa vai ficar isn't. Para are vai ficar aren't. Então bora lá. He's my brother. He's not my brother. Or he isn't my brother. Então nós temos o is not ou o isn't, que é a forma reduzida, que é muito mais comum em conversação. He isn't my brother. He's not my brother. She isn't my daughter. She's not my daughter. I don't know her. It's so weird. No, for me it's okay. It's not weird. It's normal. It isn't weird for me. It's okay. They aren't at the mall or they are not at the mall. We're not engineers. Nós não somos engenheiros. I'm not a teacher. Eu não sou um professor. E you're not an awesome person. You aren't an awesome person. Então, atenção às reduções. Sempre que você tiver o aren't, pode ser are not. Isn't pode ser is not. E o am not pode manter am not também. Tem o ain't, né, que é muito usado de forma informal. O ain't, na verdade, ele é uma forma de você usar o verbo to be na forma negativa para todos os sujeitos aqui. Então, né, só que claro, aqui é uma linguagem bem mais informal. Se eu quiser falar, dude, we ain't engineers, falando que nós não somos engineer. Então eu estou pegando tudo isso daqui, o am not, o isn't, o is not, o aren't ou o are not, eu estou trocando tudo isso por ain't, mas é algo bem mais informal. E agora a forma interrogativa. O inglês ele tem uma frescura que é você trocar a ordem das coisas na frase. Então no português, se eu tenho aqui, você é uma pessoa legal, estou afirmando, estou dizendo que você é uma pessoa legal. Se eu quero te perguntar, então eu estou te perguntando se você é uma pessoa legal. Eu não mudo a ordem das palavras. A ordem, ela sempre vai ser a mesma no português.
português. O que muda é a entonação. Então eu vou perguntar para você, mas você é uma pessoa legal? Então no inglês eu preciso inverter a ordem das coisas quando eu quero fazer uma pergunta. Nesse caso, quando nós estamos usando o verbo to be, eu troco a posição do verbo to be. Então ele vai vir aqui antes do sujeito. Nesse caso aqui então, vai ficar am I, quando eu estou usando aqui o I, is he, is she, is it. Então, quando eu estou usando esses pronomes, are you, are we, are they, quando eu estou usando esses pronomes. Então, vamos transformar tudo isso daqui em pergunta agora. Is he my brother? Ele é o meu irmão? Então inverta a ordem. Is she my daughter? I didn't know that. Eu não sabia. Is she my daughter? Is it weird? It's not weird. For me, it's okay. Is it weird? Uma pergunta aqui. Isso é estranho? Are they at the mall? Porque uma surpresa. What? Are they at the mall? But they should be working now. Eles deveriam estar trabalhando agora. Are they at the mall? Então, olha aqui. Estou invertendo a ordem. Are they at the mall? Are we engineers? Claro que aqui é uma pergunta que não faria sentido. Aqui é só para você entender. Are we engineers? Então, estou perguntando se nós somos engenheiros. Não faria sentido nenhuma conversa, mas é claro que aqui a regra é essa. Are we engineers or are we friends? Are we friends? Are we still friends? Nós ainda somos amigos? Am I a teacher? Outra pergunta que não faria sentido, mas só para você entender a regra. Am I a teacher? E para fechar, are you an awesome person? Are you an awesome person? Todos os exemplos que você viu até agora sobre o verbo to be foram exemplos jogados. Eu simplesmente cheguei aqui e dei vários exemplos para você. Agora, antes de nós entrarmos aqui no passado e no futuro, eu vou te mostrar algumas funções. Funções são momentos da sua fala que você vai sempre usar o verbo to be. Então aqui, por exemplo, quando você vai falar sobre o seu nome, que é muito óbvio, a maioria das pessoas sabe disso, vai falar o seu nome e você vai usar o verbo to be. Sua idade, sua profissão, de onde você é, a sua personalidade, o que você está sentindo, seus sentimentos, para falar sobre fatos e para explicar algo. Claro que aqui é o início de uma explicação, depois você precisa de uma estrutura para terminar, para concluir aquilo que você quer explicar. Mas bora lá então. Bom, o nome aqui é bem simples, você pode falar I'm Kyle, I am Kyle, ou My name is Kyle. Então você tem essas opções. Age, I'm 28 years old. Ou I'm 28. A pessoa te pergunta, how old are you? How old are you? Você fala, I'm 28. Não precisa complementar com o years old. O que é importante aqui? Se você fala o years, você tem que falar o old, porque no português nós falamos, eu tenho 28 anos. Aí no inglês a gente para aqui no years. Mas não, nós precisamos do old. I'm 28 years old. Profession, I'm a teacher. I'm an English teacher. Aqui de onde eu sou, I'm from Brazil. Você pode falar também, I'm from cidade, estado, enfim, I'm from Brazil. Personality, I'm patient, I'm funny, I'm a little anxious sometimes, para você falar sobre a sua personalidade. Feelings, I'm really happy, aqui eu poderia adicionar um now, I'm really happy, bota um now aqui, que seria algo que eu estou sentindo no momento. Porque se eu não coloco o now aqui, eu poderia falar que isso daqui é um fato. Por exemplo, eu sou uma pessoa feliz, isso é um fato. Agora, I'm really happy now. I'm really happy now não significa que eu estou feliz a todo instante, em todos os momentos. Então, quando eu coloco now, eu estou especificando que eu estou feliz agora. Now significa agora. Canada is a cold country. Canada is a cold country. Brazil is a very big country. O Brasil é um país grande. Fatos incontestáveis. Você está falando sobre algo que é verdadeiro. E explaining, você vai usar o verbo to be para começar uma explicação. Por exemplo, aqui você está escrevendo algo na sua casa e aí chega alguém lá e pergunta, o que você está fazendo aí? Você fala, oh, this is a report that I'm writing for my boss. Então é um relatório que eu estou escrevendo para o meu chefe. Para você explicar alguma coisa. Claro que assim como eu disse, aqui é só o início da explicação, depois você precisa de toda uma estrutura para terminar ali a explicação que você precisa fazer. Então aqui você tem algumas funções do verbo to be. Bora lá para o passado e pro futuro. Então agora você vai perceber que o passado fica um pouco mais fácil. Lembra lá no presente que a conjugação do to be vai virar outras 3 palavrinhas? O am, o is e o are. Nós temos 3 opções de conjugação quando nós estamos usando o verbo to be no presente. Agora você vai perceber que nós só temos 2 opções, ou o was ou o were. Então, lembra lá que eu falava I am, eu estou, ou eu sou. Agora, se eu quiser falar eu era ou eu estava, eu vou falar I was. Eu posso dizer que am no passado é was. Porque eu tenho um exemplo, I was home yesterday. Eu estava em casa ontem. I was home yesterday. Eu poderia falar também, dude, yesterday I was really sad. Ontem eu estava muito triste. Eu estava
estava em casa e eu estava triste. Vamos pegar aqui o ser. 5 years ago, I was an engineer. Então, 5 anos atrás, quando eu trabalhava em empresas multinacionais, eu era um engenheiro. I was an engineer. Eu era, I was. Então, mais uma vez, o ser e o estar, só que agora, no passado, o am virou was. E o is também vira was. Então aqui, he is, she is, it is. Agora tudo isso daqui no passado vira was. Exemplo, she was quiet today. Já que você está trabalhando, você está conversando com um parceiro de trabalho sobre uma terceira pessoa, você vai falar que a pessoa estava quieta hoje. Yeah, she was quiet today. Ela estava quieta. Mais uma vez aqui, was, estava. E o are no passado vai virar were. Então aqui, were. Se você quiser falar, você está se referindo a uma segunda pessoa, então, você estava ou você era, eles estavam ou eles eram, eles estavam ou eles eram. Por exemplo, eles eram meus amigos, hoje eles não são mais. Eles estavam aqui ontem. Então esse é o significado do were. E aqui o meu exemplo para você é they were here this morning. They were here this morning. Yeah, they were here this morning. Eles estavam aqui hoje de manhã. Então no trabalho, mais uma vez, nós estamos conversando sobre algumas pessoas. As pessoas sumiram, foram embora do trabalho. Aí nós falamos they were here this morning. Eles estavam aqui hoje de manhã. E para a forma negativa, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para o presente. Então lá no presente, nós pegamos aqui o am, colocamos um not na frente. O is, not. Are, not. Aqui é a mesma coisa. Para a forma negativa, was not, were not. E aí a forma reduzida, a forma contraída, wasn't e weren't. Vamos pegar esses 3 exemplos e passar eles para a forma negativa. I wasn't home yesterday. Eu não estava em casa ontem. She wasn't quiet today. Ela não estava quieta hoje. They weren't here this morning. Eles não estavam aqui hoje de manhã. E para a forma interrogativa, nós vamos usar as mesmas regras do presente. Nós vamos pegar aqui então o verbo to be e nós vamos trazer ele para o início da frase. Então lembra lá da frescurinha que o inglês tem? Para você fazer perguntas, nós precisamos trazer o auxiliar para o início da frase. Nesse caso aqui então, quando nós estamos falando sobre verbo to be, é o verbo to be que vem para o começo. Quando você estudar simple present, simple past, você vai ver que é o auxiliar que vem para o início da frase. Mas aqui então, o verbo to be vem para o início da frase. Aqui nesse primeiro exemplo, was I home yesterday? Imagina então aí que eu fui para um lugar, fiquei muito doido, tomei um monte e não lembro de quase nada. Eu pergunto para mim mesmo, was I home yesterday? Agora, esse exemplo aqui na forma interrogativa, was she quiet today? Was she quiet today? Agora eu sou o chefe, eu estou perguntando sobre uma pessoa, sobre a Joana. You see Joanna today? Was she quiet today? Ela estava quieta hoje? Were they here this morning? Were they here this morning? Eles estavam aqui de manhã? E agora vamos para o futuro. O futuro vem ficando mais fácil, né? 3 opções lá pro presente, 2 opções pro passado, agora uma opção pro futuro. Então no presente, nós tínhamos aqui o am, is e are. No passado, was e were. Agora no futuro, para todo mundo aqui, para I, he, she, it, you e they, nós vamos usar o will be. Agora, se você quiser falar, por exemplo, algo assim, você vai estar aqui hoje de noite para festa? Eles vão estar aqui quando eu chegar? Fique em paz, eu vou estar com você hoje de noite. Mais uma vez, eu estarei, verbo to be no futuro. E mais para frente, você vai perceber que o will, sempre que eu uso ele em uma frase, ele vem antes de um verbo. E quando ele está na frase, ele indica que esse verbo está no futuro. Então agora nós pegamos o to be e nós colocamos o will antes dele. Então agora vai ficar will be. E aí olha esse exemplo aqui. I'll be with you tonight. I'll be with you tonight. Primeira coisa aqui, eu já sei que você vai me perguntar. O que é esse I apóstrofe LL? É um ow, tipo um cachorro latindo. Ow, ow. I'll be with you tonight. I'll be with you tonight. Então isso significa que eu vou estar com você hoje de noite. Então esse ow é a contração de I will. Mais uma vez, dificilmente a pessoa vai falar I will be de forma pausada. Então ela vai falar I'll be with you tonight. She'll be here soon. Mais uma vez aqui. She'll be here soon. Ela vai estar aqui em breve. Soon significa em breve. Olha só, agora a forma negativa. A forma negativa do will be é won't be ou will not be. Então aqui eu tenho a contração
do will not. They won't be here. Eles não vão estar aqui. Por exemplo, você pergunta se eles vão estar aqui quando você chegar. Eu falo, no, they won't be here when you arrive. Eles não vão estar aqui quando você chegar. E aqui agora uma pergunta. Olha só, para você fazer pergunta com will be, agora will vem pro início da frase antes do sujeito. Will they be here for the party? Will they be here for the party? Eles vão estar aqui pra festa. Então vai acontecer uma festa. Eu estou perguntando se algumas pessoas, se eles vão estar aqui pra festa. Will they be here for the party? Will they be here for the party? E mais uma pergunta para fechar. Will you be here when I arrive? Will you be here when I arrive? Você vai estar aqui quando eu chegar? Estamos chegando no fim da explicação e eu já disse que se você quer aprender esse tópico de verdade, não adianta ficar só aqui nesse tipo de aula. Clica no link do blog aqui na descrição do vídeo para você responder o quiz sobre o verbo to be e testar se você entendeu de verdade ou ficou aí dormindo, dando uma cochilada durante a minha aula, e também para você pegar as perguntas de prática de conversação com o verbo to be, para você colocar tudo isso que você aprendeu em prática com gringos de graça no Free for Talk ou no Discord. Claro que tem outras formas para você praticar esse conteúdo, mas a melhor delas é conversando. Se você não sabe como fazer isso, assista ao vídeo secreto que também está no blog, onde eu explico como praticar conversação com gringos, mesmo que você seja do nível básico. Esse vídeo não é um vídeo público, é um vídeo não listado que não aparece para todo mundo no YouTube. Só tem acesso a esse vídeo quem entra no blog. O link do artigo do blog está aqui na descrição do vídeo. E para você que quer ir além do além, porque se você entrar no blog, você já está na frente da maioria das pessoas. Agora, para você que quer ir mais para frente ainda, aqui também na descrição do vídeo tem o link da minha mentoria de comunicação em inglês para você que quer estudar comigo e ter o meu acompanhamento. Se você quer saber como funciona, clique no link da descrição e assista uma aula gratuita de introdução do método para você entender como o meu acompanhamento funciona. E se você gostou dessa minha aula sobre o verbo to be, isso daqui não chega nem perto do acompanhamento que eu tenho a oferecer para você, para que você possa aprender inglês de verdade. E eu te vejo em nossa próxima aula. Have fun and stay positive.